Então tá bom, então bora lá. Então vamos retomar um pouquinho do que a gente falou na aula passada de energia. Então energia é tudo. Resumindo, né? Energia, vibração. Vamos falar em energia barra vibração, é tudo. Tá composto no todo. Alguns cientistas falam que quando a gente fala do criador, a gente está falando do vácuo quântico, que é quando a gente fala... Então, para falar desde a outra aula, dentro da religião, do espiritismo que eu estudo, no curso, todas as respostas a gente fala que vem do fluido universal. É energia, né? É a mesma coisa, fluido porque universal. Dentro do espiritismo, toda a formação de tudo é a partir do fluido universal. Tudo está preenchido pelo fluido universal, que é princípio, que é energia. É isso, e os cientistas falam de vácuo quântico. A gente não detalhou tanto, porque não é física, mas ainda hoje eles já falam tipo em partículas subatômicas, eles falam em quarks, eles falam... lá do Hawkins, lá também, não é? Do vai tempo, entrando, que é o tempo. Vai entrando tudo naquele... Lembra que eu falei assim, ó, tem o centro e tem a eletrosfera, e que entre esse centro e a eletrosfera tem um buraco, esse vazio tá relacionado a esse vazio. Ou seja, né, são tudo teorias, não, mas a ciência explica, a ciência busca sim explicar, mas ainda tem anos e anos e anos aí para explicar isso, falando da nossa civilização, falando do nosso planeta. A gente sabe que existem outras consciências mais elevadas e que entendem isso melhor e que provavelmente falariam isso de uma outra forma, tá? Então aí pegando o gancho da energia, tudo é energia. Aí lembra que eu falei na outra aula, a gente fala sempre, é um pressuposto da PNL, a energia flui para onde a atenção está. Então, para onde que a gente está dando atenção? É onde a gente está gastando energia e é onde as coisas vão acontecer. Eu sempre brinco, né? Eu não quero. Poxa, eu não queria e aconteceu. O que você vibrou? Somente naquilo, né? Não é nem só questão do não quero, você vibrou naquilo. Aí hoje não pode chover, choveu. Então, vamos mudar aí, né? Agradeça se chover, agradeço o dia, esquece, tira o foco disso, olha pra outra coisa, que se bobear, passou o dia inteiro e não choveu. Agora, se ficar naquilo, as coisas com toda certeza vão acontecer. E aí, uma vez que a energia flui para onde a atenção está, quando a gente faz a oração, o que acontece, né? O que é uma oração? Reza, a gente fala reza porque está fazendo lá, enfim, não importa. O que é isso? A gente está falando que a gente está entrando em contato, a gente está se conectando com a luz, com o fluido, com o vácuo quântico, com Deus, com o Criador, com Anin, com quem vocês quiserem. O fato estamos criando um canal de luz. Então, toda vez que a gente faz uma oração, a gente cria um canal de luz. Toda vez que eu faço um mantra não deixa de ser uma oração. O Kodosh é um mantra e é um canal de luz. Você está criando um canal de luz. Você está criando espaço na sua energia também. Então você está crescendo isso, porque somos luz, somos energia e precisamos que essa luz venha para nós. Por que eu falo precisamos que essa luz venha para nós? Porque muitas vezes a gente tá eu vou chamar de lado negro e lado sombra, lado negro, né? E o lado da luz. A gente tá tanto no lado negro que daí a gente afasta isso. Então tudo que a gente quer, que a gente pede de coração, lembra? Liga coração com a minha visão da alma, né? Com o que a minha alma quer, as coisas acontecem, as coisas fluem. Só que quando a gente faz isso, a gente não pode estar ligado no quê? No ego, o tal do ego, né? O que é o tal do ego que a gente tanto fala? Ego pra cá, ego pra lá, ego. O ego de egoísmo, o ego ele tá ligado, tudo que a gente vai fazer falamos ainda hoje de manhã sobre isso, eu e a Jaciana. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa se perguntar se é do ego ou se é da alma. Se é do ego, não é da alma. E como é que a gente faz isso? Como é que eu sei?
É a história do perguntar o porquê. Por quê pra você mesmo? Por que eu quero tal coisa? Por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Porque quando a gente tem... Não tô falando que a gente... Eu sempre falo isso, gente. Dinheiro, ele é uma energia. Você faz o que você quer com o dinheiro. Você emprega ele bem ou você emprega ele mal. Agora, de novo, o que o meu ego tá pedindo? Eu quero aquilo por causa do ego. Eu quero uma bolsa nova. Por que você quer uma bolsa nova? Eu preciso de uma bolsa nova. Tá bom. Ok, precisa carregar as coisas, a sua tá rasgada. Aqui não é nem uma questão de alma ou uma questão de ego. É uma questão de que eu estou precisando. Tá dentro das minhas necessidades básicas. Ok. Mas agora eu preciso... Então se eu preciso de uma bolsa que é pra carregar as minhas coisas, em tese uma sacola serve. É isso que eu ia falar, é sempre ego, então. Comprar uma bolsa. Mas em tese sim, porque uma sacola serve. Sim. Eu carrego minhas coisas numa sacola? Carrego. Então, daí a gente entra na história do desprendimento. Sim. Mas tá bom, vamos ainda aprimorar um pouquinho mais isso, né? Eu quero uma bolsa da Michael Kors, um lançamento da... Como é que é o nome? Gucci, né? Da Gucci, Louis Vuitton, enfim, eu quero uma bolsa power. Pra que eu quero uma bolsa power dessa? Eu sempre quis uma bolsa dessa, tá bom? Pra quê? Carregar as minhas coisas. Inflar o ego. Inflar o ego. Porque carregar as coisas você carrega de novo na sacola. Mas eu tenho, óbvio, eu tenho dinheiro, eu não preciso carregar na sacola. Eu posso carregar sim na bolsa. Mas qual a necessidade de eu ter uma bolsa Louis Vuitton, não sei o que lá? É ego. Sim. Tá dentro do ego. Quando a gente fala em tudo na nossa vida, a gente tem que olhar esse outro lado, tá? É meu sonho. Não, tá bom então. Então a bolsa é o sonho. Vamos lá, sonho. Eu sonho em ter uma bolsa. Por quê? Como é que você vê? O que você vê? Calma, não sonho com a bolsa. É porque eu vou sonhar o quê? Eu vou sonhar de eu andando e as pessoas olhando. E vão achar que eu tenho status. Ou tipo, nossa. Logo, de novo, Então a gente olha sempre pro que a nossa alma quer. E o que a nossa alma quer? Como que a gente descobre o que a nossa alma quer? A gente descobre o que a nossa alma quer fazendo perguntas. A partir do momento que eu quero provar algo para alguém, que eu quero mostrar para alguém alguma coisa, é ego. E até mesmo quando é pra mim, poxa, também. Eu quero provar pra mim que eu posso. É pra você mesmo. Olha bem, porque se você acha que você não pode, é porque você traz alguma coisa desse não poder. E normalmente você tem isso exacerbado, né, inflado, porque o pai, a mãe, a avó, o namorado, o marido, enfim, tá ali falando, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. E aí a gente entra no eu quero para provar para mim mesma. Então entrou na história da aprovação, tá no ego. A gente faz isso? Faz o tempo todo. O tempo todo a gente faz isso. A gente joga ego pra cá, a gente joga ego pra lá, e ego pra cá, e ego pra lá, e ego pra cá, e pra lá. Então, de novo, perguntas. Por que eu quero isso? Eu quero isso porque isso me faz bem. Eu sempre falo assim, você faria isso, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, você faria isso sem ganhar nenhum real? Faria. Mesmo? Estaria sempre disponível? Não, faria. Tá bom? Ok. Não tô dizendo que a gente não precise do dinheiro. O ponto não é esse. Eu falo isso direto. Eu adoraria atender sem precisar me preocupar em pagar as coisas. Em pagar um aluguel, em pagar outras coisas. Adoraria. Hoje existe essa possibilidade? Não. Se existisse, eu iria fazer com toda certeza. Independente se o outro valoriza ou não, porque a gente sabe a importância da troca, independente disso, é o quanto nós fazemos aquilo de coração, o quanto a gente realmente quer aquilo e o quanto isso vibra a nossa alma. E não significa que quando a gente está fazendo isso de coração, em nenhum momento o ego não bata. O ego ainda bate. Em alguns momentos, tipo, sem conseguir aquilo, não conseguiu nada. Eu sempre falo pra vocês, não faço nada, quem faz é vocês.
quando vocês vencem, eu fico feliz. Eu sorrio, eu falo, putz, conseguimos, poxa, claro, eu ajudei, ok. E aí isso era uma coisa que eu estou começando a corrigir, porque eu falava o tempo todo, eu não faço nada, eu não faço nada, eu não faço nada. E aí, não sou sozinha, mas é um conjunto. Né? Sou eu, o plano espiritual e o paciente. Se o paciente não quer, eu e o plano espiritual não conseguimos ajudar. Se não tem eu, o plano espiritual não consegue atuar. E se não tem o plano espiritual, muita coisa eu não consiga, dentro do que eu faço, eu não consiga entender, eu não consiga perceber para poder atuar, tá? Então a gente trabalha sempre em conjunto. Só no que eu faço? Na verdade, se a gente for olhar, não, em tudo, ok, talvez numa empresa, no dia a dia, você não tá olhando a parte espiritual, vamos falar assim, né? Você não precisa olhar efetivamente o lado espiritual. Mas não importa, tem a energia ali envolvida. Quando a gente está no ego, a nossa oração tem poder? Não. A nossa oração ela tem poder quando ela vem do fundo. Então, uma mãe, por exemplo, quando ela busca uma cura para um filho, ela tem uma força absurda. Por que ela tem uma força absurda? Porque ela quer aquilo com a alma dela, com todo o coração dela. E não que ela quer aquilo para mostrar para alguém. Sem troca, né? A oração sem troca. É isso. É sem troca. É o meu momento, na verdade, de agradecimento. A gente mais pede do que agradece. Mas é o meu momento de agradecimento. E aí lembra que toda vez que eu oro, a minha energia se expande. Se a minha energia se expande, ela passa para todo mundo. Toda vez que eu oro, teve até alguns pacientes que falam assim, eu não gosto, eu sempre, não importa o que você vai fazer. Se você vai fazer um mantra, se você vai fazer um Pai Nosso, se você vai rezar como é que fala? Se você vai cantar uma música lá, que tá fazendo conexão, enfim, não importa. O importante é que tenha esse canal de luz para dentro de você e para dentro daqueles que estão ao seu redor. Sempre vai, se for de coração, né? Se for de coração. Porque às vezes eu falo, eu não sei eu não sei fazer essas orações, eu não sei falar direito com essas palavras, mas eu posso falar do meu jeito, né, Kátia? Se for que é o melhor, que oração tem que ser. Quanto menos pensada racionalmente, né, ou decorada, mais pura ela é. Quanto mais, sim, mas é isso. É que a gente vê pessoas que falam muito bem. Isso. E aí a pessoa fazia aquela oração e fala, e fala, e fala. E tem aqueles que são tão simples, mas que aquilo fecha. Tem mais poder do que né? Tem, exatamente. É o que importa. Eu não me lembro agora com clareza, mas a gente estava fazendo uma oração em casa e acho que eu comentei já isso com vocês, né? Como é que a gente faz? O Lu estuda a parte do budismo, então ele busca lá uma das orações que tem do templo Zulai lá do budismo, tá bom? Eu sempre busco uma oração pro Henrique fazer. A do anjo da guarda, às vezes eu pego a prece de Caritas, eu tento não pegar uma muito grande, mas eu sempre pego uma pra ele ler. E aí eu depende do dia. Tem dia que eu faço uma xamânica, tem dia que eu faço uma quântica, tem dia que eu faço uma paconinha, depende da minha vontade. Eu pego a oração ali para que a gente faça o que eu senti naquele dia. A gente encerra com o Pai Nosso, a gente sempre agradece e eu sempre pergunto, quer falar alguma coisa, tá? E o Henrique falou alguma coisa, eu não lembro o que ele falou de verdade, mas foi naquele momento, a gente falou assim, resumiu tudo. Acabou. Eu ia falar disso, de energia. Em casa nós somos em 5 e a mais nova abre a Bíblia infantil, porque é difícil pra gente, o espiritismo é difícil a interpretação. Qualquer um, né? Sim. Religião é tudo de antigamente, a leitura, a gramática. Mas a energia tá a mesma, né? Então acaba que os 5 abrem aleatoriamente, inclusive a Bíblia ou qualquer coisa, os 5 assuntos são as mesmas. A interpretação é a mesma, o resumo é o mesmo. Sim. Sempre, toda a vida. Mesmo quando eles tinham 2 aninhos, que sentava junto, mesmo sem ler, eles abriam aleatoriamente e caía sempre a energia, né? Exato, e é o que a gente tá precisando, pode prestar atenção, é o que a gente tá precisando naquele momento. Sim. Então, às vezes não são muitas palavras, é uma frase que vai resumir tudo, que é basicamente o que eu falei em relação ao Henrique, porque eu não lembro, eu não consigo lembrar o que ele falou, que a gente
tá bom, acabou, encerrou o assunto. Aquela história, encerrou. Moral da história, ele fechou. Ele fechou. Olha um pro outro e fala. É isso. Acabou, não tem mais o que falar depois do que ele falou. Não sei se ele falou alguma coisa de se ele agradecia pela família. Eu não lembro o que era. Eu só lembro que foi porque, como toda semana a gente faz, né? Eu só lembro que foi muito assim, muito pontual e a gente, ok, acabou, obrigada, encerramos. E, enfim, vida que segue. E aí, só que é aquilo, tudo cai dentro do que a gente está falando. Então, quando o Lu ele faz a oração dele, se a gente pegar a oração dele específica e olhar, interpretar e olhar o que eu tô fazendo, vai convergir no mesmo lugar, quer dizer a mesma coisa. Por que quer dizer a mesma coisa? Porque a gente tá vibrando em uníssono, chama-se uníssono, né? Em uníssono. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Você tá vibrando tudo na mesma coisa, né? Uníssono. 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 Sono. Que a gente tá vibrando todos numa única coisa. E é bem o sono, porque assim, é uma vibração, é quando você tá dormindo. Tudo Tá vibrando. coisas, né? Tá vibrando. Tá vibrando. Então, assim, e aí aqui, né, é que é o ponto que a gente também fala bastante, né? A oração, ela é pra ser legal. No sentido de que é pra fluir. Então, quando alguém não quer fazer, não quer fazer. Teve uns dias desse aí que a gente fez a oração, aí no dia seguinte o Rick veio, quero fazer a oração. Tá bom, vamos fazer a oração. O pai dele não quis, ok. Não, filho, vamos fazer eu e você? Sim. Não, mas o papai não quer, o papai não precisa. Deixa o papai lá. Ah, não tem ninguém, faça sozinho. E é o que a gente já falou antes, né? Faça sozinho e faça de coração. Não adianta fazer sozinho e fazer empurrar. É impressionante, né? No início, eu parei, né, por muitos anos de fazer o evangelho. E aí eu voltei, você sabe, agora que eu voltei. Fazer todo mundo junto, fazer sozinho. E no início era uma briga, né, pra ninguém querer sentar, que não sei o que, E eu ficava enfesada com aquilo, todo mundo ficava enfesado, né? E daí não saía nada, saía outras coisas. Aí agora, que eu nem tô ligando, eles sentam. Simplesmente eles sentam, eles abrem um livro e cada um lê o que quer. A Pietra abriu esses dias até o livro da catequese, quando eu fazia catequese para procurar os 10 mandamentos, porque estava lá no Evangelho os 10 mandamentos, eu perguntei se ela sabia, ela foi lá, pegou o livro, leu, então assim, né? Mas é isso, ele vai fluir, as coisas vão fluir. Mas quando, o que a gente fica, né? É impressionante, a gente vai fazer a oração. Aí o que a gente faz? Ai meu Deus, não, a oração, não, vai ser leve. Mas lá no fundo, vai ser péssimo. Lá no fundo, quem vai sentar? Quem não vai sentar? Poxa, mas ninguém entende que isso aqui não é o momento. Aí você já mexeu com toda a energia. Já mexeu com toda a energia. Então, já é isso aí mesmo. Já, pra não falar, é isso. Já ferrou com tudo, né? Já funicou com tudo. É isso. Porque é energia, né? Se a gente está Sim. trabalhando energia, o seu pensamento... E aí, a gente entra aqui no tema do respeito, né? Falando sobre isso. Porque os seres mais evoluídos, os seres que mais vibram na luz, eles respeitam a gente o tempo todo. Eles respeitam a gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio o tempo todo. E aí a gente faz o quê com o coleguinha do lado, com o amigo, com o marido, com o filho, a gente não respeita. Aí entra respeito, 2 pontos, controle, né? A gente entra no controle aqui, respeito e controle. Mas eu nada, você não tem que controlar nada. Você precisa respeitar. A gente fala tanto em respeito, então é respeitar o outro como ele é. Como é difícil, né? É difícil? É difícil. Mas porque a gente quer controlar e você não controla ninguém. Você não controla nem você não sabe o que daqui a pouco. É controlar os outros é muito mais fácil. Então, né? você não consegue. Então assim, o olhar para dentro é a coisa mais difícil. Então comece a olhar para você e respeitar a si mesmo. Eu quero ir? Eu quero fazer? Não quero. Por que eu vou fazer? Eu não tô falando que, mas é porque o meu marido quer e eu não vou fazer. Eu não tô falando isso. Eu acho que de vez em quando, ok. Agora, toda vez a gente abrir mão do que a gente quer pelo outro, não. É uma, como é que fala? Uma estrada de 2 vias. Ou ir só pra ocupar um lugar, só pra estar presente, né? Então, não vai. Ir pra só cantar presente, não vai. Não tem a necessidade disso, né? Não, então, porque assim, já a energia já tá ruim, você não quer ir. Pra que você vai? Se você for, vai acontecer tudo que você já sabe que vai acontecer.
Porque você já tá, né? Exato, você já tá com aquilo lá na cabeça. Então, assim, a gente olha, poxa, tá bom, eu não tô afim de ir. Ah, mas eu vou, porque vai fazer bem pro outro, porque não sei o quê. Pode ser que seja legal. Então tá bom, então eu vou. Então já que eu vou aberta. Eu vou aberta pra que seja legal. Porque se eu for emburrada porque eu não quero ir, eu tô indo só por causa de você, eu tô aonde? Vai dar tudo errado. Então eu vou aberta no sentido de receber, no sentido de, poxa, eu já sei que a energia daquele ser humano não é legal, eu me blindo para que aquela energia não chegue até a mim. E não vai adiantar nada eu tá indo, né? E a gente tem que lembrar o quê? Que como a gente eu vou chamar de fraco, tava explicando isso hoje pra Pi. Ele fala assim, né? A gente explica isso pra criança. Quando você tá brava, o que acontece? Todo mundo fica bravo. Eu fico brava, aí minha mãe fica brava, meu pai fica bravo, minha irmã fica brava. Ótimo. E quando você tá legal? É a mesma coisa. Todo mundo tá feliz. Ok, a gente tem os outros pormenores aqui, beleza? Não tô Mas a entrando. felicidade supera os pormenores. Exato. E aí assim, mas aí quando, então tá bom, então você tá bem, mas aí a sua irmã não ficou bem, a sua irmã baixou a energia. Opa, deveria afetar você? Não. Porque a sua irmã não tem, mas afeta. Por que afeta? Porque a sua não tá 100% aqui em cima. Então é o momento que a sua cai. A gente tá 100% do tempo em cima? Não. Senão a gente já tinha ido embora do planeta, tava lá em cima nos grupos ascensionais. Não é o nosso caso. A gente tá aqui ainda porque a gente oscila energeticamente. A gente oscila, ok. Mas tá bom então. Só que quanto mais tem sei lá, eu nunca sei os nomes, se é versículo, o que é? Acho que é versículo da Bíblia que fala o quê? Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Então, se você, digamos assim, é ignorante no assunto, ignorante no sentido de que você não conhece o assunto, você não vai ser cobrado? Provavelmente não. Agora, a partir do momento que você começa a entender do assunto, a cobrança vem maior. Cobrança é pesado, porque eu costumo dizer que o pai não cobra, mas digamos assim, que as coisas, você vai atraindo aumenta a algumas coisas. responsabilidade, né? Com você e para com os outros, principalmente com quem está em volta. Então... Vem vindo, assim, vem coisas, situações que você está passando para te atentar, não é? Essas as palavras, para ver se você está ali naquela energia. Sim. E se você não tiver, você vai de novo, né? A gente tem teste diário, mas quando a gente começa a estudar e se prontifica a ser uma pessoa melhor e olhar para dentro da gente, então vem muito mais. A gente tá aqui a gente já tá num mundo de provas e expiações. Só que quando você se propõe, você atrai a todo momento, você vai ser testado. E a gente titubeia toda hora, né? O universo está respondendo, a gente sabe a resposta e a gente não quer acreditar. A gente fala, não. Tipo, se o cachorro atravessar a rua, eu vou comprar aquela bolsa. A gente já sabe que não é pra comprar. Tipo, todo momento a gente tem sinais, só que é mais fácil a gente não pegar, né? Não acreditar sempre. Entra o ego. Porque não acreditar naquele sinal, né? Sinal que eu quero. A gente já tem a resposta, a gente só quer Toda vez que a gente olha pra dentro e respeita o que a gente quer, a gente tem a resposta. Exatamente. Toda vez. Os grandes mestres, quando eu tava falando, eles nos respeitam assim demais. E eles nos respeitam ao ponto daquele que não, digamos assim, que não tem o conhecimento dele, ele respeita a opinião da mesma forma. Mas por quê? Porque ele entende que existem graus de evolução e cada um está no seu grau evolutivo. E a gente não faz isso. A gente falha o tempo todo. A gente está no julgamento o tempo todo. E o que é o julgamento, né? Quando eu estou julgando o outro, eu estou fazendo o quê? Apontando pra gente mesmo. A história, né? Do 1 e 3 para nós. Mas é a história do julgamento. Eu estou julgando o outro, eu estou criticando o outro, eu estou me vendo no outro, porque eu critico no outro, é o que eu me vejo. Eu costumo falar que a partir do momento que você discorda do outro sem um assunto específico, óbvio, não estou falando de política nem nada disso. Quando você discorda da opinião do outro, você já está pré-julgando. Porque é a opinião dele, você tem que respeitar e não discordar, né? Lógico que você vai tentar ponderar conforme o assunto. Na verdade, quando você está julgando, eu penso assim, eu
Eu sinto assim, quando você tá julgando a pessoa, é porque você tá se julgando. Não, você sim, tá julgando os sim. seus atos daquela Sim. pessoa, porque você faz a mesma coisa, né? Respeito, né? Cada um vai ter o seu tempo. É onde a gente, né, volta pro respeito. Então eu quero, e a gente volta pro respeito e controle, né? Então eu vou debater uma coisa, eu julgo aquela situação, eu não respeito nem o outro e nem a mim, porque o que eu vejo no outro está em mim, eu não respeito a mim e eu quero controlar a situação. Isso. Então eu fiquei ali. Porque daí assim, por que eu quero controlar? Porque eu tenho a razão de tudo. Não tem razão de nada, não tem verdade absoluta. Não tem certo e errado, tem o seu certo e o meu. Falei hoje ainda para uma paciente, o Lu trouxe essas palavras do estudo dele do budismo semana passada, essa semana, não me recordo ao certo. E eu olhei aquilo e eu ainda assim questionei, mas um questionamento saudável, no sentido de tipo, tá bom, como eles veem isto? Porque ele falou assim, e aí entra um pouquinho do que eu acredito, claro, porque ele falou assim, que no budismo eles falam assim, se você precisa, se você quer olhar, quer saber o futuro ou o passado, olhe o presente. Porque o que você é hoje é o que você foi lá atrás e o que você vai ser lá O na presente frente. é a resposta do futuro e do passado, né? Presente é a resposta. Aí eu falei assim, fiquei meio assim em alguns momentos porque a gente muda. Mas aí quando você olha, a essência não muda. Então o que a gente tem que olhar é isso. Eu estava falando para a paciente hoje, né? Que quando eu trabalhava no corporativo, eu era extremamente workaholic. Extremamente. De começar às 8 da manhã e ir até às 11, de trabalhar feito uma louca, mesmo com filho, último dia de empresa, minha mãe, ele tá com febre, cuida dele aí, dá Novalgina que eu tô terminando uma apresentação. Último dia da empresa, eu tô indo embora, por que eu tô me matando pela empresa, no meu sentido? Pra quê? Mas eu tinha um grau de comprometimento, tenho um grau de comprometimento muito grande, comprometimento é algo que está na minha essência. Então não importa o que eu estou fazendo, onde eu estou trabalhando, que o meu grau de comprometimento ele é grande. Agora, hoje você trabalha tanto quanto você trabalhava no corporativo? Não. Hoje eu ainda trabalho bastante, mas hoje eu ainda consigo pôr o pé no freio. Hoje eu consigo falar, não, peraí, eu faço outras coisas em casa, eu estudo, eu não sei o quê. Mas falando de trabalho especificamente, eu consigo segurar um pouquinho. Tá bom, deixo o trabalho e vou estudar. É um pouquinho. Não, mas é 24 horas. eu era muito. Não, mas eu era pior. Pior mesmo. Eu era pior. Porque hoje eu fico à disposição. Só que se ninguém tocar, eu durmo. Antes seria a mesma coisa, só que tocava praticamente todos os dias. Eu já vim em reunião. Deixa eu ver, a reunião começou tipo 6 horas da tarde, eu saí da Vergueiro, vim até em casa em reunião no celular e a reunião continuar de quase até 10 horas da noite, reunião, problema, e resolvendo no celular, e liga pra um e liga pro outro. Então assim, tipo, o marido lá com a cara feia, porque obviamente, se você não tá comigo, você não tá fazendo nada. Já virei muitas e muitas noites trabalhando, muitas, não foi uma, não foram duas, foram diversas noites, que hoje quando eu olho para trás, era uma necessidade da empresa, então eu estava cumprindo o que estava pedindo, mas assim, eu deixei várias coisas, às vezes vale a pena separar, uma horinha, meia horinha, descansar e retomar, que você vai ser mais produtivo do que você ir direto. Então tem algumas coisas que hoje eu refletindo, eu não faria desta forma. Mas na minha essência o comprometimento é forte, então sempre vai ser. E eu sempre vou fazer. Essência a gente não muda. Agora, quando eu estava no corporativo, eu era extremamente estressada. Como a gente brinca, era um trator. Passava por cima de todo mundo, trabalhava ótimo. Quando eu vim trabalhar com as terapias, isso mudou. Porque o trator não era a minha essência. E uma vez me fizeram uma pergunta e eu dei de novo, né? São as perguntas chaves que vêm no momento certo. Perguntaram pra mim assim, será que você não é tão estressada no mundo corporativo porque vai contra, né? Ao que a sua alma quer? Aí eu olhei. Eu não sabia, porque eu só sabia o que era o mundo corporativo. Eu trabalhava nas terapias só que como voluntário, mas eu não sabia o que era, então
Eu até brinquei esses dias no trabalho mediúnico, né? Porque eu falei assim, gente, era fácil. Eu ia lá, tipo, num sábado, de tal horário a tal horário, fazia o reiki, a pessoa ia embora. No mês seguinte eu tava lá de novo. Olha que fácil. É bonito. Você só faz o reikizinho, acabou. Não tinha nada, né? Era bem... Óbvio que ali era... Eu amo o que eu faço hoje, mas naquela época era tudo muito simples. E aí quando veio pro dia a dia, opa, algumas coisas mudaram. Então não dá pra ser mais como era antes. E eu quero ser como eu era antes? Não. Então não cabe mais. Tem hora que tá estressada? Claro que sim, de Mas novo. o antes também, tudo tem um lado positivo, eu sempre Você vejo. aprendeu. O antes serviu também pra muito do que você é hoje, do que você aprendeu com tudo isso. Sim. Ou pra você não Erros e querer acertos. voltar ao que você foi antes. Sim, o antes ele ensina muita coisa. Porém, o antes não sou eu. Como me viam efetivamente, não era eu. Mas quem eu era, né? Naquela época eu também não sabia. Naquela época eu era. Então, por isso que quando eu olho hoje e eu olho o passado, opa, eu mudei muito, drasticamente. Se eu pegar, sei lá, vamos falar, 10 anos atrás, outra pessoa. Em sonhos, em forma de lidar, em tudo. Foi incrível, né? Mudou. Agora a essência continua a mesma. Essência sempre. Ou seja, quando eu for me olhar para o futuro, a minha essência vai continuar sendo a mesma. Então o compromisso que eu tive ontem, que eu tenho hoje, que eu vou ter amanhã, ele é o mesmo. O meu grau de comprometimento é o mesmo. Só que a gente vai entendendo isso quando a gente vai se conhecendo. Porque como eu falei, quando me fizeram a pergunta, eu não sabia responder. E eu pergunto pra vocês direto, quem são vocês? E vocês não sabem responder. Ninguém sabe responder. Por que não sabe responder? Porque tá cheio de rótulos, porque tá fora do que a alma pede. Porque a gente acredita muito na palavra dos outros, né? A gente deixa se influenciar. É muito... Eu lembro que tem uma história que eu... A Iramaia, eu ia falar lá, a Iramaia sabe. O meu pai, coisas de antigo, só deixa os meninos dirigirem, porque mulher não sabe, porque... Um monte de porquês. E eu sempre vim com isso na cabeça. Aí eu passo com uma pessoa bem parecida, que eu não pegava estrada, não pegava marginal, porque eu não consigo, porque vai acontecer alguma coisa, porque... Então, assim, tudo isso fez com que eu tivesse muito medo, muita insegurança, né? Que eu fui, depois de 40 anos, consegui pegar a serra, né? E eu consegui, não é nada, né? Assustador. Mas foi quando eu falei, eu consigo e eu vou fazer, né? Por mais que eu tremia no volante às vezes, E né? eu Embaixo de chuva, de neblina. Cada um, Eu né? fui, e assim, demorou, mas eu fui. Eu vim fazendo coisinhas que eu achava que eu não podia. E tô fazendo hoje, então. Mas aí só um minuto. Lembrando que é o poder que a gente dá pro outro. Isso, Poder, o poder que eu ganhei Porque o que ele falou e deixou de falar, o problema é dele. o problema é dele. E o que te dá Que a gente medo. absorveu que é a nossa culpa. E não Isso. vamos falar em responsabilidade, mas é isso aí. Porque assim, ó, o que é o seu medo é o que me impulsiona. E pra mim foi isso. Você não consegue, você vai bater o carro, matar a gente. E por ego, ou sei lá qual é a palavra, eu quis ser... Você quis mostrar Eu que quis você desafiar. consegue. Eu me desafiei nesse sentido, nesse assunto. Né? Sim. Então cada um absorve de um jeito e quer mostrar de um jeito, né? Sim. Também. Porque tá dentro do quê? Tá dentro do seu ser, de como que você é, de como que você recebe as Se experiências. você for pegar a história, não vai vir crença, não sei das quantas que tem. Isso é muito de lá de trás, né? Porque a mulher não podia fazer nada nunca. Então, assim, né? Hoje a mulher já pode fazer tudo. Hoje é bem mais aberta essa geração dos nossos filhos. Eles podem fazer tudo, eles não acham estranho nada. Então, tá mudando, né? Talvez daqui uns, sei lá, muito tempo, essas crenças vão sumindo. Não creio. Também Não? Não. Daqui uns 10 anos. Não creio. O que a gente vê são ciclos. O que a gente vê são ciclos. Na época dos hippies, eles também podiam fazer tudo. Acho que é 70 por aí, né? 70. Eles podiam fazer tudo. Aí nos anos 80, Foi mais. já veio mais para o quadradinho. Então, não vejo. O que eu vejo são ciclos e assim. E a idade eles são
a evolução deles é diferente da nossa. Isso. Daí sem Fato. Mas eles, a idade vem pra falar, eu posso, eu quero, e aí vem do que a gente entende também de errado, né? Que eu tava falando hoje pra Pi também sobre isso, sobre limites. Porque uma coisa é assim, ó. A gente não teve a nossa, digamos assim, autoestima muito elevada, né? Nossos pais, era como eles sabiam fazer. Sim. Então eles acabavam trazendo, você não sabe, você não conhece, você isso, você aquilo. Só que cada um dá o que recebeu, né? Exato, cada um dá o que recebeu. Só que a gente vem aprendendo que a gente precisa elevar a autoestima dos nossos filhos. Só que daí a gente faz da forma errada, né? Porque a gente não tinha nada, no bom sentido, né? Eram poucas as pessoas que tinham. Normalmente os pais não tinham condições financeiras de dar as coisas e podavam demais e tudo era muito certinho. Não é regra, quer dizer, não tem as exceções, né? Mas em regra a maioria era assim. E aí os nossos filhos a gente faz o quê? Não, deixa. Faz o que quer, ou então, ai, coitadinho, ai, porque eu não tive, eu vou dar, ai, porque não sei o quê. E aí eu brinco que a gente só erra, né? Só falha, cria outro monstrinho aqui do Eu acho outro que lado. tudo que é extremismo, né? Era muito 8, foi para 80. Eu acho que é o que a gente busca, né? O equilíbrio de tudo. Não tem que repetir, a gente tem que se melhorar. A gente tá se melhorando porque a gente já consegue enxergar e não repetir, Sim. mesmo trazendo. Sim. Mas é um processo. É um processo. E o outro cuidado que a gente Sem tem que extremos. ter é que, assim, a gente precisa, sim, elevar a autoestima dos nossos filhos, mas a gente quer, não é legal quando a gente deteriora eles. Mas o tempo todo, você ficar botando o filho também lá em cima, de novo, é a história do extremo, não dá. Nem aqui embaixo, nem aqui em cima. É o meio termo. Ponderar sempre. Ponderar. Sim, como mostrar pra criança que ela consegue. Talvez não é na primeira, na segunda, na 10ª, vai treinando que você vai conseguir. Então é sim confiar, é sim ajudá-la neste ponto. Eu ia ter uma história na minha cabeça agora, mas depois eu pergunto, gente. Pergunta? Bom, agora a gente precisa ponderar, porque nem de mais e nem de menos. Nem você é o máximo e nem você é o nicho. Exatamente. Então porque quando a gente trabalha aqui no meio, facilita, porque daí a criança entende que ela tem limites, porque tudo tem limites, mas que ela pode sim fazer mais dentro do processo dela de aprendizado. E a gente estudando também, a gente consegue dar um direcionamento melhor, porque assim, eu falo para elas hoje, a Lara, a questão delas da energia, se uma tá mais rebelde num dia e a outra acorda bem, a energia de uma vai. Sim. Por que você entra na energia dela? Você já sabe, a gente já tá conversando sobre isso há muito tempo. Tá, influencia, mas se você se deixar influenciar. Se ela tá lá, deixa ela no quarto dela trancada e vai fazer as suas coisas, não vai bater o pé também, né? Sim. Porque daí é uma escada para baixo. A gente estava conversando agora um pouco sobre isso. Agora o ponto aí, né? É entender o porquê que eu tô batendo o pé junto. Isso. Porque daí, ok, eu já entendi que a energia, quando uma tá ruim, a outra fica ruim, mas por que eu tô batendo o pé junto? Se eu bato o pé junto, eu faço o quê? Eu melhoro ou eu pioro a energia? Eu vou piorar a energia. Pra quê? O que eu tenho a ver com isso? Isso. Porque isso é uma outra coisa pra gente começar a separar, né? Sim. O que eu tenho a ver com isso? Mas é meu filho. Então, eu também tenho filho, mas... É filho, mas é indivíduo, né? Hoje, filho, mas é indivíduo, exato. eu vou Você não... contar hoje a Lara acordou fazendo mó mimimi, pra mim é mimimi, desculpa, porque ela não queria ir no simulado. Porque ela não quer fazer bolsa, só que ela não queria hoje porque ela estava com sono, porque ela foi dormir 2 horas da manhã. Eu poderia ter falado, tá bom, você não vai, né? O problema é seu. Mas não, se tá combinado, e se ela queria antes, não é por causa do sono, não, vai levantar da cama e vai. Eu acordei cedo pra te levar. Eu poderia estar dormindo ainda, né?
Então, você também tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que dentro disso é o que a gente fala sempre. Independente do grau de evolução, que é nítido que eles estão mais, é uma geração que veio aí, a sua grande maioria, mais evoluída, né, com muito mais informação, veio como nossos filhos. E se veio como nossos filhos, cabe a nós direcionarmos e sempre, sempre, a responsabilidade é nossa sim. Sim. Então, independente do... Entendo que sim, o fato é o como. O ponto é o como. Como que eu faria isso? Talvez, como eu sempre falo, né, se a gente repete as mesmas coisas, o resultado é o mesmo. Então tá bom, o que eu posso fazer? Poxa, eu já briguei, eu já isso, eu já aquilo, a pessoa... Tá bom. O que isso implica, perder o simulado? Ah, perde um valor. Perde, sei lá, R$200, perde R$300, perde... O que perde? Na verdade, ali, hoje, pra mim, era a responsabilidade dela. Não era nem ela conseguir um desconto, não era nem isso, era a responsabilidade dela e o que ela queria. Aí eu depois, né, eu não quis brigar ali na hora, depois eu vim, ela tava com medo de pegar coronavírus, entendeu? Ela não foi de uma vez na escola, foi a primeira vez, ela estava com medo. E aí mas foi legal? Foi, no medo que não era tudo isso, então assim, se você fez um compromisso, você tem uma responsabilidade, você tem que cumprir, você tirou o lugar de outra. Era por ordem, tinha número de pessoas, então você se comprometeu, você fez a inscrição, você está envolvendo outras pessoas, então eu quis mostrar que ela tem que respeitar o que ela quis, não por preguiça, né, naquele momento por sono, ela tem que ser, ela tem que dormir mais cedo para arrumar o compromisso dela no dia seguinte. Ok. Né? Mas o ponto, sim. Mas o ponto é como que a gente, tá bom, adianta fazer da forma que tá fazendo? Talvez sim, talvez não. Pô, se tá dando certo, segue no caminho. Se tá dando errado, muda. Então, uma outra forma da gente, para os nossos filhos principalmente, que de certa forma são mais materialistas, da gente ensinar é através do dinheiro. Então tá bom. Você não quer fazer você não acordou para fazer o simulado, era sua responsabilidade, você não foi, dava uma bolsa, então tá bom, deixa eu calcular aqui. Quanto que eu pago? Ah, eu pago, sei lá, pago 1.000, vamos sempre arredondar que é mais fácil fazer cálculo, né? Eu pago 1.000 e eu teria uma bolsa de 300, então eu pagaria 700. Então se eu pagaria 700, o que eu faço? R$300 a partir de agora vai sair do dinheiro que vai pra você. Você tem mesada? Perdeu a mesada e mais alguma coisa. Ah, mas não tem mesada. Tá bom, então, vai sair. Eu quero um sorvete. Putz, poxa, não dá. Menos tantos reais. Menos tanto, Boa, vai né? tirar. Tá devendo. Você tá devendo ainda tanto. Ah, eu quero uma água. Ah, enchei essa sua garrafinha em casa. Nossa, que ruim, que isso, que aquilo. Então, não é questão de ser ruim, que a gente precisa, são formas, né? Não quero fazer isso. Então tá bom, faz de outra forma, não vai Ônus e viajar. bônus, né? Exato, ônus e bônus. Porque existe uma responsabilidade. A gente precisa criar, digamos assim, formas, né? Qual que é a forma que eu vou lidar com aquela situação da melhor maneira possível? Ah, mas aí se eu faço isso, que é o que a gente como pais muitas vezes faz, mas se eu faço isso, ele fica emburrado e acabou o dia, aí todo mundo fica emburrado. Oi? Por que acabou o dia? Por que todo mundo fica emburrado? Então vou ceder que é mais fácil. Exato! Mas tá tudo, então tá nada, vamos dizer assim, né? Não tem certo, não tem errado, mas vamos lá. Tá correto isso? Um capricho bagunça a energia de todo mundo? Não. Então, peraí, eu vou me fortalecer aqui. Eu vou ser firme aqui. Isso aqui não vai me afetar. Ai, mas é meu filho, é isso, é aquilo. O que você tá criando, né? Então, a gente precisa olhar esses lados aí. Foi exatamente isso que eu não ia falar que aconteceu. A minha amiga foi, mas a irmã dela não foi. Por que será que foi uma e não foi a outra? Porque uma é igual... Deve ter feito igual você fez hoje de manhã e a mãe, pra não ter... Fala assim, então fica, vai dormir e deixou ela fazer o que ela queria, entendeu? Foi mais fácil. Naquele momento a mãe dela fazer assim. E a outra, que é mais responsável, tá ali fazendo a prova. Então, pode ter acontecido outra coisa, isso. Mas o fato é que a gente abre mão de muita coisa. Sim, muita coisa. Então assim, ela, porque aí a gente entra na velha história, né? Por que ela foi dormir 2 horas da manhã se ela tinha que acordar cedo? E eu nem liguei, nem briguei, eu deixei. Aí é que eu teria, provavelmente, não sei se eu teria brigado tanto pra acordar, né? Não, eu faço muito, o que eu faço com ele? Mas você tinha feito à noite.
né? É que eu faço sempre, sabe quando não tá dando certo? É isso. Mudei o método. Eu sempre vou. Não, Antecipar, desligo a televisão. antecipar ou evitar o que estava por vir se então, dormisse 2 isso. horas. E aí eu deixei ela ver como que vai ser, porque ano que vem ele vai estudar de manhã. Então, assim, foi dormir 2 horas, mas não briguei. Eu acho que eu dormi até primeiro que ela ontem, né? E depois eu acordei de novo. Aí não consegui acordar, putz. Aí depois eu vou pensar, ai mamãe, desculpa. Não é desculpa. Mas desculpa é muito fácil de falar. É igual eu te amo, ficou muito fácil falar hoje em dia, né? Mas não é verdadeiro, porque a mãe vai estar fazendo a mesma coisa. Então, assim, tem que mostrar, às vezes, o que vai sentir, né? Pra sentir como vai ser. Eu falei, não, muda, a ideia é mudar. O que eu faço com o Rick hoje? Filho, precisamos dormir. Henrique, já deu, né? Agora chega. Se amanhã você não acordar, aí tem a consequência. Isso. E eu falo pra ele, eu não preciso nem falar, eu vou te chamar você uma vez. Não queira saber o que vai te acontecer se eu chamar a segunda. Não é verdade. Não, tá. Mas eu falo pra Eu ele. também, trabalhando somente com a verdade. Não com a Isso. ameaça, Tá não vendo? com a cada um interpreta do jeito que quiser. Porque assim, Eu não Mas me cada desgasto. criança interpreta de um jeito, eles não querem nem saber, às vezes. Cada um Daí, quer alguns querem desgastar. sofrer na pele pra ver como vai ser. você tá lá, vamos Outros dormir. preferem antecipar. Vamos dormir, são 10 horas. Vamos dormir, são 10h30. Vamos dormir, são não sei que horas. E a criança tá lá. Você vai estressar? Você vai perder? Você vai ficar irritado? Você vai não sei o quê? Ação e reação. Carinha, seguinte. Agora chega. Eu falo às vezes pra ele assim, ó, nem se mexe. E ele endurece. Porque ele já tentou se mexer e ele já sabe qual é a consequência. E ele sabe que existe uma consequência. Ele sabe que se a gente falar que ele vai pro quarto, ele vai. Ele sabe que se eu falar que ele vai ficar sem videogame, ele vai. Então, ele vai respeitar. Porque enquanto eles são crianças, a gente precisa respeitar o jeito deles, mas precisa colocar rédeas, que daí sim é ter o controle da situação. Só que controle dentro da situação não é controlar tudo. Palavras, né, enfim. Então, e a rédea, eu sempre falei, né? A rédea é igual a... Rédea você ou deixa frouxa ou você deixa mais curto. O seu filho sabe até onde a rédea vai na sua casa se você delimitar desde, né, de pequeno. Então é rédea mesmo. Porque às vezes a gente fala rédea, mas é tão... fica jogado, né, no ar. Mas rédea, é energia de marido e mulher, dos dois estar na mesma energia, pensando igual, então voltando pra lá pra energia, é tudo isso também, né? Tudo isso O jeito que você influencia. fala, a energia que você está botando naquilo, né? Ou você acreditar naquilo ou não, né? E a influencia na... Como é que fala? De novo no que a gente tá mandando pro universo. O que eu tô mandando pro universo? Eu tô mandando pro universo que eu quero controle. Não, eu não quero controle. Eu quero cuidar. Ah, tá bom. Então é um pouquinho diferente. Mas o meu cuidar é em excesso, que gera controle. Então é a história dos porquês, do olhar para dentro, do por que eu quero fazer isso. Ah, porque eu quero que pra ele ou pra ela seja melhor do que pra mim. De novo, o que é bom pra você pode não ser pra ele. Então não dá pra falar eu quero isso pra um ou eu quero isso pro outro. O que ele quer? Respeite. O que ela quer? Respeite. Deixa a criança, deixa o adolescente. Porque quando a gente não tá respeitando eles, a gente não tá respeitando quem? A nós mesmos. É que eu não quero que chegue na minha idade e não saiba o que quer da vida. Mas Jesus... Nada é garantia de nada. Exato, nada é garantia. E assim, a gente força os nossos filhos... A gente pode perguntar o que eles querem, claro que sim, não tô falando que não. Mas a gente força os nossos filhos a certas coisas que são desnecessárias. A gente faz nosso filho crescer antes do tempo. Deixe ele ser criança, deixe ele ser inocente, deixe ele ser ingênuo. Mas aí os outros, o que tem os outros? Deixe os outros pra lá. Porque você vai ter problema, você vai ter questões a trabalhar.
Porque cada um recebe as mesmas informações de uma forma. Faz parte do Faz crescimento, parte. tem que ter, né? As frustrações, tudo isso é pro crescimento como indivíduo, né? Independente do que a gente... Sim, e vai ter frustrações. Se você não tem frustração na hora enquanto você é criança ou na hora da sua adolescência, Vai ser quando adulto. vai ser quando adulto, vai ter. E aí você vai fazer o quê? Aí você não sabe lidar, né? Que é o Isso, que vai tá ser- acontecendo. Exato, os nossos filhos, vamos dizer assim, não posso nem dizer nossos filhos tanto, mas em alguns casos sim, eu não sei lidar com a frustração. Por que eu não sei lidar com a frustração? Eu brinco com meu marido, eu falo, o meme, né? Esse é o futuro do Brasil, que medo. Vão chorar no RH, na primeira entrevista. Então, assim, tem que ser criança e tal, mas tem que pensar sempre, né, como um ser humano. A gente tá criando um ser A humano. gente tem que ensinar. E tem que- É que a criança- a fazer. Quando se frustra Sim. e tá ali, né, a gente consegue ensinar, direcionar, fazer com que ele sinta a frustração, sim, entenda o que é a frustração, que tem que vivenciar e vai vivenciar. Que aí quando vem na vida de adulto que nós não tivemos isso, né, a gente fica perdido, né, fica realmente frustrado no pior sentido da palavra, né. Nós já Bem fomos o oposto, né? Nós fomos muito frustrados. Sim, tardiamente, sempre passei. Sempre, E aí, Aí tamo aí, né? 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 Aí tamo aí, Tá todo mas mundo aí. Alguns nos remedinhos, alguns nas terapias, alguns... pulando, Mas mas estamos aqui estudando, né? é isso aí, Melhorar. pra melhorar, pra evoluir. E quando a gente fala em evolução, né? O que é a evolução do ser? É se autoconhecer. Quando eu me autoconheço, eu entendo o que eu quero, eu volto pra minha alma, eu me respeito, eu respeito a minha energia, eu saio do ego e a minha conexão é maior. O link, né? Tudo tá linkado. Então a gente volta para aquilo, volta para minha conexão, volta. E para que eu tenho que me conectar, seja lá com o que for? Eu sempre brinco, né? Que você vai se conectar com Deus, com Jeová, com Deus, não importa, desde que você se conecte. Por que é importante eu me conectar com Ele? Porque eu sou o quê? Um pedacinho dele. Sim. Eu sou a centelha divina dele. Então se É eu um fluido sou... universal. Qualquer conexão que a gente faça, a gente tá se conectando com a gente. Pode se Exatamente. colocar assim. Pode. No início que eu comecei a me conectar mais, meditando, eu não conseguia me conectar orando, rezando. E aí o que eu me conectava? Com o mar. Eu me imaginava em cima de uma pedra, olhando para o mar e o pôr do sol. E ali eu estava me conectando, porque eu viajava. E assim, e era bom, entendeu? Então assim, é uma conexão com Deus, porque o mar é o Deus, é a natureza, né? Então, é uma energia também, né? Sim, não importa, eu falo isso pra vocês direto, não importa como que vocês se conectem, desde que vocês se conectem. Ah, eu gosto de andar na praça, andar no parque, observar a natureza e assim Olhar as nuvens. eu viajo, né? Vamos falar assim, eu viajo ali naquele momento. Mas você viaja no quê? Perdida nos seus pensamentos? Que tá vindo, porque eu tenho que fazer a compra, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho não sei o quê. Não, eu viajo na natureza, eu viajo no movimento da natureza, eu viajo na minha vida, eu viajo na leveza. É uma forma de conexão. É isso, é uma forma de conexão. Eu estou me conectando com o todo. Precisamos entender que fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós. A gente sempre tem uma frase mais específica que fala, né? Eu estou contida no todo e o todo está contido em mim. E é exatamente isso. Tem um desenho, que é o do Avatar, quando a gente chega no segundo... Na segunda... Não é segunda temporada. Você tem a Lenda de Aang, que teve até o filme. Só que da Lenda de Aang ele tem 3 livros, vamos chamar assim, né? E depois do Aang, o próximo avatar é a Korra. Então é a Lenda de Korra. E a Lenda de Korra tem um momento, acho que é no livro 3, isso, livro 3, em que ela se conecta, ela aprende, né? Vamos dizer assim. Ela entende que tudo está interligado. Então quando ela precisava achar alguém, ela colocava a mão no chão, ela aprende isso no pântano, mas ela colocava a mão no chão e ela encontrava onde aquela pessoa está pelo chão.
só de sentindo no chão. passou, né? E a pessoa tava muito longe. Como que ela conseguia, né, isso daí? É claro que a gente tá falando de, ali, né, no filme chama Avatar, que ele domina os 4 elementos, então ela tem sim um conhecimento um pouco maior, mas quem ensinou isso pra ela não foi um avatar, quem ensinou isso pra ela foi, neste desenho já é uma senhora, mas é uma senhora que domina a terra e é cega. Então a senhora aprendeu Apurou os outros sentidos. todos os outros sentidos. Então desde pequena ela sabe se tá mentindo ou não. Como que ela sabe se tá mentindo ou não? Pelos pés. Então ela tá sempre com os pés no chão. Ainda quando na primeira parte, né, na lenda de Aang, em vários momentos ela fala assim que as pessoas que vêm são mais cegas que ela. Porque ela consegue ver, perceber e enxergar com essa outra, né, com essa outra Ela olha coração. através dos olhos, né? Ela olha através dos olhos. E a gente tem esta capacidade. Como que a gente aprimora os outros sentidos? Se privando. Então, quando eu preciso, né? Dependendo do que eu preciso aprender, eu me privo. Então, eu me privo do sentido, por exemplo, da visão, para eu aprimorar o olfato, o tato. A gente vê tantos casos aí, tive amiga, né? Perdeu o lado direito, estimulou todo o lado esquerdo. Então, eu falo que Deus fez tudo tão certo, é que a gente não usa 1/3, né? Até tem o exemplo do cérebro, né? A gente usa acho que 15% do que ele pode, né, oferecer, tem um estudo aí. 15 é muito. Acho que nem isso, Não. né? É 5, né? Uns 8, 10 estourando. Bem. E que absurdo, né? Então, quando aí nós temos exemplos aí de tantas pessoas com deficiência física, em todos os sentidos, ou até psíquica, e desenvolve o físico, e o físico que desenvolve o outro, né? Sabe? Aquele cara fantástico, eu amo, que só tem o tronco. Sim. Ele é sensacional, dá vergonha, né? Você sente vergonha alheia, você fala, gente, ele, né? Ele tem a essência igual a nossa, dentro de tudo, né? Merecimento, tudo, e ele conseguiu fazer. Ele se aceitou do jeito que ele é. Não, ele se aceitou não, ele foi além, né? A gente não se aceita tendo todos os membros, então é uma coisa muito... Mas ele se aceitou do aceitou. jeito que ele é como talvez, essência. Sim. É que o que a gente tem que olhar é mais a A gente fundo. Além, olha né? no Além nosso- do que a gente tem. Porque a gente olha o quê? Eu sou isso aqui. Não, eu não sou isso aqui. Pelo contrário. Eu Isso aqui é o meu veículo de manifestação. Eu sou muito mais que isso. Expliquei o espiritismo para as meninas. Como que é? Mas mamãe, a gente vai morrer, vai ficar embaixo da terra, né? Como é que tá? Não, filho, isso aqui é só uma fantasia. Quando a gente morre, Nossa, fantasia, é que a gente fala... fantasia, Nossa. é que eu falo assim, na fantasia fica e a luzinha que tá dentro de você sobe. Então eu sempre expliquei assim, e eu acho bem fácil para explicar para criança. Então é Porque isso. nós estamos seres humanos, é ao contrário, Sim. né? Porque nós, né? Mas também Sim. aprendi lá no curso, no pouco que eu fiz, que temos que cuidar da nossa fantasia. Não, total. Sim, é a né? vestimenta, né? Pra... A gente precisa pensar na fantasia como um veículo, porque é um Isso, veículo, é o né? nosso veículo, isso. Então, quando a gente cuida do nosso veículo, se a gente não cuida do nosso veículo, o que que nosso veículo não anda, ele deteriora, então a gente precisa cuidar do nosso veículo. Mas é importante que a gente saiba que, por exemplo, nós vamos dizer, eu sou a Kátia, eu não sou, né? Eu estou. Eu estou. Porque dá valor pro que realmente é, porque a gente cuida como desse veículo, aí vamos voltar lá no ego. A gente cuida do estereótipo muito mais superficialmente do que deveria. Então a gente tem que cuidar do quê? Da saúde, da alimentação, Sim. para que o veículo funcione. Mas a gente quer o quê? O cabelo físico, o estereótipo perfeito que não existe, a comparação e né, tudo o que traz. E cuidar de outra coisa além, né? Que é o principal. não que é o principal, mas que é de dentro para fora, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que é o que alimenta, né? Que a gente deixa em segundo plano às vezes. Por que a gente come besteira? É gostoso, né, filho? Só porque é gostoso? Normalmente a besteira ela tá aliada a alguma coisa.
vamos prestar atenção. O exemplo da TPM é o mais clássico. Mas normalmente a mulher na TPM come chocolate. Por que ela come chocolate? Como que tá os hormônios? Como que tá a cabeça dela? Como que tá os pensamentos dela no período da O chocolate TPM? traz o quê, né? Tá aquela coisa. Quando a gente tá com os pensamentos bons, com os sentimentos bons, o que a gente faz? A gente come melhor. Claro que a gente tem uma memória afetiva, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma memória afetiva com relação à comida. Ai, aquele bolo me lembra a avó. Se você for olhar tudo que você gosta de comer, ele está relacionado a alguma coisa. Por isso que há uma memória afetiva. Você sente cheiro às vezes, né? Você sente cheiro, só de você imaginar te dá água na boca. Isso, que é o que a TV tá tentando fazer agora, né? Transmitir o cheiro através das imagens. Te dá água na Nossa, boca. acabou o mundo. Se isso acontecer, para que eu quero descer. Mas só de olhar, você já tá imaginando aquela Então, Coca-Cola. imagina o cheiro. Eu Imagina passo aquela Coca-Cola, mesmo quem já tomou Coca-Cola alguma vez e hoje já não toma, você imaginar aquele copo de Coca-Cola, você já sente ela entrando, entendeu? Mas por quê? Porque tem uma memória afetiva. Se você não conhece. Se você não conhece, não vai. Em algum momento você criou. Talvez você tome, não seja muito assim, mas sei lá, em algum momento você tomou aquilo e aquilo criou uma memória afetiva. Aí eu falo, eu e você queria guardou. muito ser vegana, mas aí eu queria morar no meio do mato, porque eu não quero ver, nem sentir o cheiro de picanha. Tá, entendeu? Então, Então, por exemplo, eu amo coxinha. Qual que é a minha memória afetiva de coxinha? Tem uma memória afetiva? Poxa, tem. A minha avó tinha a bar e ela que fazia todos os salgados. E era aquela coisa, eu fazia junto com ela, e de ficar moldando e não sei o que, e a massa. A paçoquinha, a avó Vilma, lembra a avó Vilma? eu tenho muitas memórias afetivas. Aí minha mãe fica aqui. Agora, de onde que veio a sua memória afetiva do salgadinho saquinho? Tava pensando nisso agora. Gente, porque ela e meu irmão, elas amam. Eu sou viciada. As Falei, minhas eu- filhas, a Pietra descobriu que eu achei esses dias atrás. Mas existe uma memória aí que trouxe isso. A memória nem sempre é boa. A memória às vezes é ruim. Mas é que naquele momento aquilo, tipo assim, ó, no momento de muito estresse ou no momento de muita tristeza, alguém me trouxe uma Ruffles, por exemplo. Entendi. E aí a Ruffles trouxe alguma coisa. E aquilo ali se tornou. Porque quando a gente faz uma limpeza do nosso veículo, da parte alimentar, comer determinadas coisas fica muito difícil. Então, agora, depois qualquer coisa você... É que agora eu lembrei da memória afetiva do salgadinho que eu tô aqui lembrando. É muito louco isso. Eu sempre passei mal comendo O salgadinho. salgadinho, eu E lembro. coxinha. Os dois passam E mal. eu amo coxinha e salgadinho. Eu troco por qualquer coisa, doce, tudo. Eu sou a louca do salgadinho de saquinho, isopor. E meu pai sempre falava, Pega isopor. para de comer porcaria, isopor, não sei o que tem, vai fazer mal, vai fazer mal. E eu sempre passei mal, porque eu profetizava. Porque hoje eu como e não passo mal. Não enche minha boca de água, mas eu comia já na culpa. E eu lembro que eu comia, agora eu lembrei, né? Indo pra escola, a minha independência, vamos dizer assim, ou desafiando o pai, né? Ah, é porque Tinha meu pai negócio- comprava, entendeu? Aqueles sacos gigantes Tinha. assim, Isso. e eu amava. Então, assim, ali eu falava, tipo, né, na minha cabeça, Consegui. pensando agora, eu tô comendo, tá vendo e tal. Então eu chegava ali, nossa, olha, encheu a boca d'água. E me acabava ali com o meu dinheirinho. Eu falava, eu comprei com o meu dinheiro e vou comer esse pacote todo. E comprava por quilo, grama, sei lá como que era. Ah, vendia Do lado do Vendia. Grupo Brasil. pertinho, Do lado do Grupo Brasil. Antigamente vendia aqueles sacões, né? E aí eu eu nem vendia, eles deixavam aberto e colocavam assim, né, por quilo. E aí eu casei e todo mundo fala, por que meus filhos não comem tanto quanto eu, mas eu preciso ter salgadinho no armário. Memória afetiva. Total! E às vezes eu falo, não vou comprar porque eu sei que eu vou comer. E se tem, eu falo assim, eu que mando aqui. Eu quero o armário cheio de salgadinho. É igual a Coca-Cola pra mim, Que né? louco! E hoje, depois de aprendizados e tudo, eu como e não passo mal. Eu continuo comendo errado, saúde e tal, parará. Mas é engraçado. Mas é a Eu memória tinha parado afetiva. pra pensar, Então, quando a gente vai cuidar do nosso corpo, a gente precisa limpar as nossas memórias Exatamente. afetivas. Eu tenho a Exatamente. memória afetiva com a Coca-Cola, né? Eu A vejo gente tem com um monte de coisa, memória afetiva. Nossa, Coca-Cola, parado 2 furos, que a gente fazendo
piquenique, colocava na mamadeira, Gente, tomava na Coca-Cola, Coca-Cola, que não vai, cara. Vocês exatamente, eu tava nessa minha memória, tava os dois, eu. Isso não é minha mesma memória, idade, isso é né? vício Ó, total. e lembrando que essa memória afetiva, ela vem muitas vezes, tipo, de pai, de mãe, de barriga e etc, tá? A gente passa isso muitas vezes pros nossos filhos. Legal, Então, legal. pra- Valeu. A Coca-Cola, olha que bom. Muitas coisas a gente passa. Pode reparar que aquilo que a gente, exemplo, né? Na minha gravidez eu tomei muito suco de limão, porque eu tinha azia. Eu não tinha ânsia, mas eu tinha muita azia. Eu tinha náusea, né? Mas tinha muita azia. Muito suco de limão. O Henrique Alface com limão. ama suco de limão. Ama. E eu me recordo que eu tava com muita vontade e eu pedi pra trazer a Coca-Cola. Mas trouxe tipo 2 litros. Eu acho que eu tomei 1 litro sentada. Assim. Meu, como você toma 1 litro de Coca-Cola assim? Tava com muita vontade. Foi acho que a única coisa que eu efetivamente tive vontade. E eu foi a única gravidez que eu tomei Coca-Cola, foi da terceira. Eu tomei nas E a duas. bexiga. Eu não parei de tomar Ela quer Coca-Cola. uma festa de Coca-Cola. Isso As é minhas incrível. não tomam, você vê? Eu tomei nas duas, elas não tomam, mas eu fiquei com vontade mesmo, porque a Coca-Cola eu não parei, então eu não tive vontade. E Eu Mas o parei. que eu tive vontade foi o cachorro quente, que não era a minha rotina, antes de engravidar não era, e a paçoquinha. Eu tava na quadra, eu tava jogando bola e eu tava com vontade, eu falei até, inclusive, que eu queria uma paçoquinha. E agora, toda vez que eu peço paçoquinha ou cachorro quente, alguém fala, tá grávida. Foi das duas, é impressionante. Eu não Vontade acredito de no comer. desejo, mas eu acredito no sentimento, desejo de grávida. Eu acredito que grávida tem fome Não, eu não mesmo. tive desejo não, foi só vontade de comer. Uma Não, coisa vontade que eu não tava daquilo. habituada a Mas comer. eu acredito nisso, que a criança recebe, sente e fica com aquilo, com essa vontade, assim. Vira um alimento de conforto, sei lá, né? De memória. Memória afetiva, né? é memória afetiva. Passou Tem coisas pro que feto. tem coisas que eu passei mal que hoje eu não consigo comer. E não é só nosso, tá? É deles também. Pode Sim, observar cargas, que que tem. trazem. Você fala assim, nossa, a criança é igual, a criança carrega sim diversas coisas nossas. E E deles. e deles. Então a gente precisa, quando a gente vai, pra gente mudar uma alimentação, pra gente cuidar do nosso corpo, respeitar o nosso corpo, a gente precisa olhar este lado. A gente precisa olhar essas memórias afetivas. E aí aquilo, né? Eu quero trabalhar essa memória afetiva. Ah, não, eu gosto da Coca-Cola, eu vou deixar ela aqui. Ah, não, eu quero trabalhar antes, né, gente? Vamos comer. Mas eu cheguei na parte da memória afetiva. mas Que eu vou ter que fazer agora. Eu não tinha pensado. Eu não Abrir um tenho- salgadinho pra mim é igual comer um brigadeiro um doce pra ela, pra Nina. Então, mas O por meu exemplo, prazer é no salgado, é no salgadinho e na coxinha, né? TPM é basicamente baseado nisso, é coxinha e pá. hoje eu já não tenho vontade de comer o doce. Você vê como que é? Depois da gravidez da Pedro, eu já não tenho vontade de comer o doce. Não, quando eu tô estressada, a Ruffles me traz uma... Sabe quando Eu você abre já um gosto, saquinho e eu faz já- assim, ó? Prefiro um salgado, uma coxinha. Corta tudo. Vou encerrar, porque Eu já agora vai cortar, né? já foi no ar, já foi, né? Agora já deu.